E aí, beleza? Tranquilo? Muito bom, muito bom, bom. Então, minha gente, vamos iniciar a nossa aula 3, dando continuidade sobre o assunto de os chamados sprayers ou pulverizadores, né? Então, vamos dar andamento nesse assunto, né? Tem muita coisa para falar nesse tipo de equipamento, né, que é vastamente utilizado em lavouras, né? Então a gente pegou os temas de ontem, vamos juntar com o de hoje para fecharmos esse equipamento importantíssimo na lavoura. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó, com a relação, né, do rendimento operacional e o volume. Beleza? Então vamos lá. Ó, o volume da aplicação, a gente sempre vai estar trabalhando com litros por hectare, tá? Então, quando se fala de volume de aplicação, estaremos trabalhando a referência litros por hectare, tá? Então, vamos pegar aqui algumas situações, vejam só, né? Para fungicidas e inseticidas na soja, estaremos trabalhando com essas referências de 100 a 200 litros por hectare. Uma dessecação com glifosato, vamos chegar entre 60 a 100 litros por hectare. Quando estamos trabalhando com inseticida, com milho adulto, de 200 a 300 litros por hectare. E no algodão inseticida, de 60 a 150 litros por hectare. Tá? Então, vejam o seguinte, nós temos alguns riscos e benefícios quando trabalhamos em sistemas de baixa vazão. Tá? Vamos pensar o que é a vazão, né? O que você pode estar se perguntando, mas o que é a vazão? A vazão nada mais é do que uma certa quantidade de volume passando por uma tubulação em relação a um tempo, tá? Então, eu tenho, vamos considerar uma mangueira, né? Vai depender muito do que? Do nosso da nossa quantidade de água que for saindo dessa mangueira, né? E o tempo com que ela vai ficar saindo a água dessa mangueira, tá? Essa água. Então eu tenho a quantidade de água saindo, volume, tá? Em relação ao tempo, tá? O tempo que vai ocorrer com esse volume estiver escoando ou saindo. Então vejam o seguinte, quando nós temos menores no volume de aplicação, maior será o rendimento operacional. Por exemplo, em 1.000 hectares, utilizamos um tanque de 2.000 litros, tá? 100 litros por hectare, reabastece a cada 20 hectares, logo teremos 50 abastecimentos, tá? Então isso é vazão. 200 litros por hectare. Reabastece a cada 10 hectares, teremos 100 abastecimentos. Tá? Beleza? Então, isso aqui é uma ideia que nós colocamos aqui, um exemplo para vocês poderem entender. Aí uma pergunta, né? Ó, por que não se trabalha sempre com as menores vazão? Ou as menores vazões, né? 60 ou 100 litros por hectare, por exemplo. Então, vejam, né? Quando nós temos menores vazões, eu estarei trabalhando com tamanho de gota menor, tá? Menor. Então, uma vazão pequena, um tamanho de gota pequena, tá? O menores tamanho de gota, o que ocasiona? Maior risco de perda por deriva, como nós vimos ontem, e é a evaporação das gotas. Com essas gotas pequenas, né, necessidade de maior cuidado com as condições climáticas durante essa aplicação,
Então, nós temos que levar tudo isso em consideração, beleza? Então, uma coisa puxa a outra. Então, vou trabalhar com vazão baixa, né? O pequeno vazão, mas aí cuidado, porque vazão baixa, gotas pequenas. Gotas pequenas podemos ter problemas relacionados às condições climáticas. Beleza? Locais e épocas do ano onde o clima não permite a pulverização com gotas muito pequenas, que são as finas e as muito finas, tá? Então nós temos locais e épocas que esse tipo de gota não surtirá efeito na aplicação de uma lavoura, beleza? Então, ó, a gente já viu ontem, né? Influência do clima, pulverização, inversão térmica, distribuição sobre a barra, volume de aplicação e rendimento operacional. Beleza? Vamos falar um pouquinho das pontas aí, ó. Por quê? Porque nós temos diversos tipos de ponta aonde a formação do jato muda, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai tratar aqui, ó, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo basicamente dois tipos de jato que são formados, tá? Como, por exemplo, cone cheio e cone vazio, tá? Pontas de jato cônica, pontas de jato em leque, tá? Cone, todo mundo conhece o que é um cone, né? É simples, né? O que é um cone, a gente remete à matemática lá atrás, né? E o leque, como eu já havia explicado para vocês ontem, beleza? Então, nós temos o cone cheio, né, que preencherá toda essa área, e o cone vazio. O cone vazio, percebam que ele vai preencher num formato de coroa ou de rosca, né? Porque aí o meio não será aplicado, tá? Nós temos o leque, né? Como já comentamos, o leque e o jato de forma defletora. Beleza? Então, vejam o seguinte, né? Ó, esse é o que faz... Esses, né? São os componentes que fazem parte do conjunto bico, tá? Do conjunto bico. Então, tem o corpo, o filtro, o anel de vedação, a ponta propriamente dita, que formará o jato, e a capa, né? Então, nós temos os padrões, não, barra úmida e barra seca, tá? Barra única, o formato dela, e barra seca, né? Então, nós temos aí, ó, alguns componentes que fazem parte, né? O corpo, mais a espiga, mais a abraçadeira, né? Esse formará o corpo para a barra seca. Nós temos aí agora um item importantíssimo, que é a pressão, tá? Pressão. Mas como é medida a pressão? Então vejam que a pressão é dada em PSI. PSI é um sistema inglês, né, de unidade de medida de pressão. Pounds per square inch. Libra, força por polegada quadrada, tá? Ou temos o bar. O bar é um sistema internacional de medidas. Então, para que vocês tenham uma ideia, né, um bar equivale a 14,5 PSI, tá? Libra força por polegada quadrada. Algumas unidades de volume e vazão para que vocês possam conhecer as unidades, né? Então, nós temos as unidades de volume, que podem ser os litros ou o galão. Galão é sistema americano. Para que vocês tenham uma ideia de tamanho, noção, um galão equivale a 3,785 litros. Por exemplo, 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? E a unidade de vazão, né? Nós temos o litro por minuto, tá? O galão por minuto. E aí, esse é a composição de todo o sistema hidráulico do equipamento. Então, vejam o seguinte. Nós temos aqui, né? O monitor que estará dentro da cabine, tá?
que mostrará todas as informações que estão ocorrendo em todo esse sistema, beleza? Nós teremos o tanque de água limpa, que é somente água, tá? Somente água. Nós temos o tanque de solução. O que é o tanque de solução? O tanque de solução teremos água, né? E o defensivo propriamente dito, tá? E embaixo desse tanque nós temos os agitadores. Nós temos aqui, lá na barra do pulverizador, nós teremos o fluxômetro e as válvulas de seção. Por quê? Porque com a barra, vamos pegar a barra aí, pode ter 28, 30 metros, acho que é 26, 25 metros, 30 metros. Todos aqueles bicos são colocados por seções, tá? Eles são diferenciados por seções. Depois a gente vai ver esses detalhes aí. E aí nós temos os bicos, né? Vejam que os bicos, para que você possa identificá-los de maneira fácil e tranquila, ó, tá aqui o verde, o azul. Lembra as cores que nós vimos ontem, né? Então as cores estão relacionadas com a cor desses bicos. Então, por exemplo, esse bico aqui, ó, ele vai formar essa angularidade no seu jato, tá? Então, esse bico terá sempre o modelo, a marca, né, do fabricante, e aí a referência. Olha lá, vamos lá. Vamos entender o que essas informações que aparecem no bico, tá? Então, vejam aqui, ó, sempre estará especificado a vazão, galões por minuto, e a pressão, certo? Então, vamos lá. Olha lá, ó. 110 graus é o ângulo de formação, vazão 0,3. Esse aqui, 120 graus, vazão 0,4. Olha aqui, ó. Aí vem, aqui é toda a formação, né? Porque o bico, né? Ele está aqui dentro desse conjunto, ele está nesse miolinho aqui, ó. Aqui só aparece a pontinha dele, tá? Vejam que nós temos aqui a formação de 120 graus. E aí vai oscilando muito, ó. Vazão, né? 0,25 galões por minuto. Quem achar interessante, pode buscar um catálogo, né? De pontas de pulverização, que vocês terão todas essas informações, tá? Então, a cor da ponta do leque, então eu tenho aqui, ó, jato cônico. Então, eu tenho uma norma associada, né, 10.625, a cor, a vazão a 3 bar, ou seja, uma vazão relacionada a uma pressão de 3 bar, tá? Então, eu tenho estas vazões aqui, ó. Então, vejam que no branco eu tenho uma vazão maior. E aí, a gente associa as cores que nós vimos ontem, né? O que é essas cores mesmo? É o tamanho da gota, tá? Tamanho da gota. Aí nós temos aí, ó, o que faz parte do corpo, tá? Do bico, né? Propriamente dito, né? Do sistema de bico. E aí, normalmente, a gente coloca de vários tipos, porque aí vai mudando a aplicação, né? Como é visto em muitas fazendas aí. Então, é o seguinte, como que eu posso relacionar a durabilidade destas pontas de pulverização? Então, veja, todas serão em função de quê? O material dessa ponta, a pressão de trabalho que está sendo exercida, limpeza e manutenção deve ser feita, e a qualidade e a tecnologia do fabricante, tá? Então vejam que nós temos aí alguns tipos, né, de matéria-prima de bicos. Elas podem ser cerâmicas, poliacetal, PVDF, aço inox e latão. Isso são os bicos. Vejam a questão da durabilidade, né? Aumentando a vazão após 50 horas de ensaio. Aumentando 50 horas, então olha só, latão 26%, o aço inoxidável aumentando a vazão, né? Ó, então esses valores aqui, ó, estão aumentando a vazão em termos de percentual.
tá? Considerando uma pressão de 2,8 bar. Então vejam que no latão ele tem uma tendência maior de quê? De aumentar a vazão. Ou seja, a gente pode chamar de alargar o furo por onde aquele jato está passando. E vejam que o latão ele desgasta mais rápido, por exemplo, que a cerâmica. Certo? Beleza? Aí vamos lá. Vamos aqui aos tipos básicos de ponta. Nós temos os leques, né? Sem pré-orifício ou com indução de ar. As defletoras sem e com pré-orifício. Cone vazio e cone cheio. Então, esses aqui são os tipos de jato que as pontas emitem ou são liberadas. Tá? Então, vamos lá. Principais tipos de ponta de pulverização. Ponta do jato leque sem pré-orifício. Será utilizado para gotas muito finas a média. Podem ocasionar deriva. Tá? Então, esse tipo de bico, ele terá uma facilidade maior de ocasionar a deriva. Então, nós temos aí alguns tipos de bico, né? Ó, dessas empresas. Então, a Hypro, a Jacto e a Magno fazem esse tipo de bico, ó, leque sem pré-orifício, tá? Que é esse aqui, beleza? Aí nós temos agora, ó, o ponta de jato leque com pré-orifício. Então vejam a diferença, né? Ó, aqui é sem, aqui é um desenho em corte desse bico aqui, tá? E aqui é com pré-orifício. Então, veja, eles têm essas pontas aqui, ó, essas pontinhas que vocês estão vendo, ela é antideriva. Aí a gente tem o quê? Gotas médias e grossas. Menos deriva do que as pontas sem pré-orifício. Função do pré-orifício é qual? Reduzir pressão, aumentar o tamanho de gota. Então, esse componentezinho aqui que está em verde, aqui, ó, ele está lá justamente para quê? Para aumentar a gota, para que não tenhamos deriva, tá? Aí, como é o desenho, né, dessas pontas, beleza? Aí nós temos aqui, ó, ponta de jato, leque com indução de ar. Aí esse aqui vem para as gotas médias ou extremamente grossas. Ele causa ainda menos deriva do que os demais, logicamente, porque aumentando o tamanho de gota, a tendência de deriva é menor. Tá? Beleza? Então, o orifício de saída está aqui. Então, esse carinha aqui, ele vai ocasionar o quê? Gotas maiores do que o anterior, tá? Aí, como você encontra no mercado, né, de alguns fabricantes, a Hypro, a Jacto, Magno e a T-Jet. Temos a ponta defletora, tá? Veja que a ponta defletora, ela terá um leque mais aberto, angularidade maior, ocasiona pouco entupimento e funciona bem sobre faixas de pressão. Como assim faixa de pressão? Ah, eu preciso trabalhar entre uma pressão X e uma pressão Y. Eu não preciso trabalhar numa pressão específica. Trabalha por faixas, tá? Gotas muito grossas a extremamente grossas. E terá uma distribuição mais uniforme. Nós temos aquelas pontas que formam jato cônico vazio, como se fosse uma coroa. Nessa situação, nós teremos gotas finas a muito finas. E aí teremos o quê? Problema na distribuição, causará um elevado risco à deriva devido ao tipo de gota. Aplicações dirigidas, então é quando eu preciso fazer uma aplicação mais focada, né, mais em um determinado ponto. As lanças em pulverizadores costais e pistolas em turbopulverizadores. Baixa vazões em barras. Então, se a gente pegar os pulverizadores como conhecemos e barras, devemos utilizar para baixas vazões, tá? Aqui, como nós encontramos no mercado e a relação do seu fabricante. Cônica cheia. Então, jato cônico cheia. Vai ter o quê? Gotas maiores do que o cone vazio, tá? Então, lá nós tínhamos fina e muito fina. Aqui nós teremos gotas
maiores. Consequentemente, nós teremos o quê? Menos probabilidade de deriva. Mas continuamos com problemas na distribuição. É também para aplicações mais dirigidas, mais focadas, tá? E ele é encontrado em lanças, em pulverizadores costais e pistolas, em turbopulverizadores, tá? Vejam que é muito assunto, hein? Agora vamos pegar o seguinte, mais uma informação: influência da pressão na qualidade da aplicação. Então, qual seria a vazão necessária na ponta de pulverização? Então, vamos lá. Em relação à máquina, quando eu tenho maior velocidade, maior será a minha vazão. Maior espaçamento entre as pontas, maior a vazão. Maior o volume de aplicação, maior será a vazão. Tá? Então, são tópicos que nós precisamos estar atentos. Tá? Aqui é um cálculo, né? Para cálculo de vazão, a gente não vai entrar em cálculo, tá? A gente não vai ver essa relação, eu acho que não é interessante, beleza? Que é envolver cálculo, então acho que a gente não precisa entrar nesse cálculo aí, beleza? Mas o que eu posso mostrar é essa tabelinha aqui, ó. Deixa eu ver se na tabela anterior é interessante. É a mesma, tá? Então essa tabelinha aqui, ó, ela nos mostra o seguinte. Então, eu tenho aqui a pressão e a velocidade em quilômetros por hora, tá? Vejam que as faixas rosas são vazões ou são pressões não recomendadas para essa aplicação, com a ponta de vazão 0,4 e 150 litros por hectare. Então, a faixa ideal de pressão é enquanto 2 a 5 bar, tá? Provavelmente é bar aqui a unidade. E aí, qual será a velocidade ideal para que eu possa trabalhar nesta faixa entre 2 e 5 bar de pressão? Então, veja que eu terei a velocidade mínima, olha só, pego aqui, ó, velocidade em torno de 10,5, tá? 10,5 km por hora, vamos pôr aí 16 e alguma coisa, né? 16. Então, esse é a faixa que eu deverei trabalhar considerando de 2 a 5 bar. A minha velocidade poderá oscilar entre 10,5 e, vamos pôr, 16 km por hora, tá? Aí temos aqui uma outra relação, né? Ó. Quando eu tenho maior pressão, eu terei o quê? Menores gotas e, consequentemente, mais a possibilidade de deriva, tá? Ó, lembra do DMV que nós vimos ontem? Diâmetro mediano volumétrico, tá? Diâmetro mediano volumétrico. Então, vejam o seguinte, ó. Para eu poder descobrir a pressão ideal aqui, ó, para esta ponta LD 110,04, ou seja, 110 é o ângulo de abertura do jato e vazão 0,4, tá? Aí eu puxo aqui a relação, chegarei a uma pressão de quanto? 2 bar. E aí, essa pressão de 2 bar, o diâmetro mediano volumétrico será em torno de 280 micrômetro, como nós vimos ontem, tá? Todos os diâmetros lá. E de 5 bar, olha só o diâmetro mediano volumétrico, ou seja, o diâmetro da gota, 200 micrômetro. Tá? Olha aí como é. Vamos analisar o seguinte aqui, né? Ó, fazendo uma relação velocidade, pressão e tamanho de gota, né? Ó. Então, considerando aqui uma aplicação para 120 litros por hectare, eu tenho com uma velocidade de 6 km por hora, uma pressão de 1,7 bar. Olha para essas pontas aqui, né? Olha para essas pontas aqui. Olha só quando eu estou, vamos pegar maior aqui, ó, 12 km por hora. Eu dobrei a velocidade. Olha a relação de aplicação
desse primeiro para o último. Vejam só, aqui eu tenho uma aplicação mais útil, ou seja, eu consegui atingir o meu alvo mais vezes nesse daqui do que nesse de cima, tá? Beleza? Então, para que vocês possam entender como é a importância da escolha correta de quem? Da ponta, do bico, do tipo do bico. Tudo isso é importantíssimo, tá? Beleza? Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos agora falar propriamente da máquina, né? Vamos falar um pouquinho da máquina em si. Então, para ficarmos bem claro, nós temos aí os famosos EPI, equipamento de proteção individual. Já falei muito quando eu passei para vocês a matéria de segurança do trabalho, né? O uso dos EPIs corretos, porque estamos mexendo, né, com produtos químicos ou biológicos extremamente perigosos. Então, nós precisamos nos proteger corretamente. Óculos de proteção, máscara, a camiseta própria, luva, o jaleco, calça e o sapato devem estar todos na posição correta e colocado também. Vejam, estamos mexendo com um equipamento que vai trabalhar com produtos químicos ou produtos nocivos aos seres humanos. Então, um item importantíssimo que nós temos dentro da cabine é o filtro, tá? Esse filtro de carvão. Por quê? Porque do lado de fora do equipamento, quando está sendo aplicado, o que acontece? Tá tendo gotículas daquela cauda, né, ou daquele inseticida por todos os cantos da máquina, certo? Então, galera, o que a gente precisa? A pessoa que está dentro da cabine, ela precisa o quê? Estar protegida. Então, para ela estar protegida, o filtro da cabine precisa ser conferido sempre, constantemente, para que a pessoa não possa ter algum tipo de problema futuro, tá? Em relação à contaminação. Beleza? Aí nós temos os vários pontos da máquina, né, que relacionados à segurança. Então, nós temos aí luz de perigo dianteira, mangueira na parte superior do tanque, tanque de água limpa, abastecimento do nível de solo, degraus recortados e as plataformas. Então, todos os decalques que a máquina possuir sobre segurança estarão identificados na cor amarela, principalmente, aonde vocês deverão estar atentos, tá? Deverão estar atentos. Beleza? Então, algumas situações, né? Nós temos aí, eu peguei 2 exemplos aqui, ó. Podemos ter o tamanho de barra, né, com ela aberta de 24,4 a 30,5 metros, né? As seções que a gente vai ver já, de 5 a 7, o tanque de solução e o tanque de enxágue, também é importante. Os pneus, né? Os pneus também é um outro ponto importante. Por quê? Porque na maioria dos pulverizadores, a gente vai ver aqui já, olha, a parte da bitola. Então, os pulverizadores, eles podem ter essa abertura, né? Eles podem se alargar mais esse vão livre que nós temos no meio aqui. Nesse caso aqui, ó, vejam que ele pula, né, de 22,86 metros para, não, 30 metros, não, de 2,286 metros a 3,48 metros, tá? Então, veja, ele tem um vão livre aqui, ó, que oscila de 2,2 a 3 metros, né? Que ele pode ser a abertura. Então, você pode regular essa abertura aí, beleza? E aí, nós temos as barras, né? As barras, os bicos que nós vimos anteriormente, eles são divididos por seções, tá? Então, ó, seção da extremidade, né? Da barra de 3 metros, nós temos 6 bicos. Aí nós temos
uma seção aqui, ó, que terá 15 bicos. A parte central aqui da barra tem uma outra seção que tem 6 bicos e do outro lado repete esses dois aqui, ó. 15 e depois 6, totalizando o quê? 5 seções, tá? Então vejam que para uma barra de 24,4 metros, né, nós teremos um total de 48 bicos, tá? E aí, esse controle de seção, que é importante, estará na cabine para que o operador possa controlar a abertura e o fechamento das seções. Vejam que nós temos aqui, ó, 5 botões que controlam esse fechamento e abertura das seções. Por que é isso? Porque digamos que você vai fazer uma pulverização onde não será necessário você abrir todas as seções, porque senão você vai estar gastando produto. Então, o que você faz? Fecha uma determinada seção para que você não tenha perda de produto, beleza? Nós temos o tanque de solução, é um reservatório, né, que tem mais de 2.000 litros. Esse reservatório, ele é graduado, veja aqui, ó, que ele é graduado para que possamos saber o quanto de volume está naquele local, tá? Beleza? O agitador basicamente é para que haja a mexida ou sacode, né? ou a mistura do produto, né? É um material de aço inox, ele tem uma capacidade de aproximadamente 18 litros, né? Acesso fácil, menor risco de contato com o próprio defensivo. Então, a gente vai jogar, ou colocar, nem jogar não, vai colocar o nosso defensivo nesta unidade aqui. Beleza? O tanque de enxágue, ele tem uma capacidade de 280 litros, tá? Fornece água limpa de enxágue para limpeza no campo. Ó, mas um detalhe, esta água não deve ser aproveitada para consumo próprio, ou seja, eu não vou pegar essa água que está aqui e vou tomá-la, né? Consumo nosso, humano. E aí, minha gente, isso aqui é para fazer alguma limpeza que for necessária, tá? Beleza? A bomba de solução que vai fazer toda a mistura lá no tanque geral, tá? E mais nós temos. Uma coisa importante, né, ó, quando nós aprendemos a utilizar nesse equipamento, essas várias alavancas aqui, elas nos mostrarão o caminho daquele produto deverá circular, tá? Então, quando a gente vai fazer todo o procedimento de abastecimento, de mistura, deve ser colocado nas posições corretas, né? Então, aqui, ó, vamos ver. Abastecimento da bomba externa. Então, veja, ó, eu libero uma válvula, né? Então, eu tenho aqui o tanque com bomba. O que vai fazer? Essa água vai circular e vai encher aquele tanque principal. Beleza? Aquele tanque gigantão lá que tem atrás da máquina. Aí nós temos, ó, abastecimento com bomba no pulverizador. Então, aqui eu estou considerando um tanque, caminhão-pipa, né, o que for. E esse aqui é o caminho por onde a água estará circulando. Olha lá. Certo? Para poder encher o outro tanque. Quando eu estou querendo fazer uma pulverização com agitação, também eu tenho um controle das manivelas. Olha lá. É uma recirculação, né? Até chegar nos bicos, aonde estará sendo feita a pulverização. O abastecimento do tanque de enxágue, então eu vou conectar aqui ó, a mangueira nessa posição aqui, ó, e aí eu vou levar até o meu tanque de enxágue que fica lá do outro lado da máquina. Beleza? Aí nós temos algumas posições, no caso, não são tão importantes, porque é mais para quem vai operar a máquina, mas é que vocês saibam que nós temos vários tipos de válvulas que devem ser ajustadas, tá? O bico, ó, a ponta, né? A ponta aqui, o bico e o conjunto, tá? Posição dos componentes, uma barra fechada e toda a relação dentro da cabine, né? Então a gente tem aqui, ó, do lado direito da cabine, lá dentro, é a manopla, né?
porque eu posso fazer o equipamento ir para frente, ir para trás e tudo mais. E aí nós temos os diversos botões que farão. Por exemplo, botão A, ele é interruptor da bomba de solução, onde vai fazer a cauda. A agitação, que fará com que o meu produto somente circule, tá? Temos o interruptor de bocal na cerca opcional, interruptor de subida e descida da escada, que está aqui na posição. Porque quando o operador senta lá na cabine, ele tem um sensor embaixo do banco que reconhecerá que há uma pessoa sentada, e aí o que vai acontecer? A escada ali, para acessar a plataforma, ela sobe. Beleza? O que mais que nós temos? Está aqui, ó. Abertura e fechamento das sessões, como eu falei para vocês, a máquina pode ser dividida de 5 a 7 sessões. Tá? E aqui, uma coisa interessante, nós temos aqui, ó, as faixas, né? Então, eu tenho a seleção de faixas que vai 1, 2 e 3, né? Pressão manual e 3 faixas que eu posso programar. Programar aonde? No meu monitor, tá? A alavanca multifuncional do equipamento, além de fazer com que vá para frente, para trás, eu tenho abertura e fechamento das minhas barras. Todos esses botões aqui, ó, cada um com uma função específica. Por exemplo, vamos pegar o botão aqui F. Ele é um interruptor para resetar a indexação ligada. O G e o E, ó, G, seção da barra esquerda para a direita ou direita para esquerda. Levantar a barra, inclinar a barra, tá? O tanque de espuma desligado, que é o I, bem no meio aqui, ó. O A, interruptor de pulverização. Então, quando eu quero começar a minha pulverização, eu vou ter esse botão. Isso varia muito de fabricante para fabricante, né? E aí nós temos o monitor. O pulverizador também tem a funcionalidade de agricultura de precisão. E aparecerá todas as informações relacionadas. E aí nós teremos nessa tela aqui, por exemplo, nós teremos a quantidade de cauda que se tem, as seções que estão abertas, qual é a pressão que está sendo exercida de trabalho, e aí temos o rendimento, tudo isso nesse monitor. Aí temos a parte hidráulica do equipamento, né? Abertura e fechamento, não é uma coisa... Temos os botões aqui, ó, para abertura e fechamento das bitolas, né? Que motor, a gente não vai falar de motor nesse caso, porque eu acho que não é interessante. Aqui a parte dos pneus, né? Todos eles têm óleo nessa parte. Que mais? Sistema elétrico da máquina todo, ele dividido por placas eletrônicas. Então, vejam, quando eu estou lidando com máquinas, esse tipo de máquina, toda ela é controlada por placas eletrônicas, tá? Então, todas essas caixinhas que vocês estão vendo coloridas são placas eletrônicas que farão todo o controle do equipamento na hora da pulverização, tá? São placas eletrônicas, inclusive quando a pessoa vai fazer uma manutenção ou uma lavagem, precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque esses componentes eletrônicos, eles precisam ser manuseados corretamente. Beleza? Aí nós temos manutenção ó, propriamente do equipamento. E é isso aí, galera. Então, a questão lá do... Vou falar um pouquinho para vocês aqui a questão da agricultura de precisão para esse equipamento. Então, para esse equipamento, a gente tem o seguinte. A gente tem nós vimos que era o monitor ali de pulverização. E naquele monitor de pulverização, nós temos o quê? Nós temos todas as informações relacionadas àquela pulverização. Então, ele vai controlar o quê? Ele vai controlar a vazão que está sendo utilizada, qual é a pressão que está sendo alocada naquele momento, porque eu preciso ter aquela minha relação de quê? Litros por hectare.
que é o rendimento operacional. Então, para que eu possa chegar nesse rendimento operacional, o que eu vou precisar? Eu vou precisar ter o controle da minha vazão, ter o controle da minha pressão, para que o tamanho de gota correta possa atingir o alvo da planta. E aí nós teremos os mapas de pulverização. E os mapas de pulverização nos mostrarão totalmente essas faixas de trabalho. E é interessante que ele vai trabalhar com faixas de cores, né? Onde cada faixa vai estar relacionado a uma vazão ou rendimento, tá? Vazão ou rendimento. Deixa eu ver se eu encontro aqui sobre os nossos pulverizadores aqui. Deixa eu ver aqui nessa pasta. Pulverizador, fundamentos, esquema elétrico, catálogo, pressão, princípios básicos, sistema de pulverização. Deixa eu ver se eu acho aqui. Concorrentes. Sistema de operação, trem de força, tempo de aqui, pronto. Vamos mostrar aqui para vocês sobre a agricultura de pulverização, agricultura de precisão na pulverização, tá? Para que vocês possam ver como é a tecnologia nesses equipamentos, como a tecnologia está sendo utilizada e colocada nesse tipo de equipamento. Eu vou mostrar para vocês como é, a gente chama de sistema AMS, tá? AMS nada mais é que a agricultura de precisão, beleza? Deixa eu abrir aqui para nós mostrarmos a apresentação, para que vocês possam ver basicamente como é esse funcionamento, tá? Então, como eu falei para vocês, cada equipamento eu vou mostrar, né, a parte importante para vocês. E depois a gente vai mostrar sobre a questão da nova tecnologia nos equipamentos. Então, vamos pegar essa parte aqui. Eu quero só que vocês tenham esse conhecimento, não que vocês vão operar esse equipamento, né? Quem sabe, né? Um dia vocês possam estar operando esses equipamentos. Beleza? Então, amanhã hoje eu solto o vídeo, né? Para que vocês possam assistir. Amanhã soltarei mais um vídeo e na segunda-feira fechamos o último. Então vejam o seguinte, vejam, essa é a cara do meu monitor, tá? A gente chama de S, já tem acho que uma versão mais atualizada, né? Mas o jeitão dele aqui, ó, é esse aqui, tá? Então nós temos todas as informações necessárias para que a nossa pulverização ocorra de maneira correta. Fala da parte elétrica, a gente não vai falar de parte elétrica, porque isso aí já é questão de detalhes, de fundamentos, e não é o foco nosso aqui, tá? O nosso foco aqui eu só quero mostrar para vocês algumas situações sobre mapas de pulverização, né? Problemas que podem estar surgindo, beleza? Vamos abrir aqui. Ver aqui, o computador está meio devagar. É muita informação, né? Esse aqui não tem tanta informação. Deixa eu ver se esse aqui... Vamos ver aqui. Pulverização, GS2, sistema de solução, seleção de pontos de apoio, sistema de dados, tem operação, manutenção. Deixa eu ver aqui se esse aqui sprays, Spraystar. Aqui é um programinha, né, um aplicativozinho que mostrará todo o funcionamento, mas não é esse aqui que eu quero. Não é esse aqui. Vamos voltar. Voltar lá. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho. O que eu tenho aqui? AMS, cintilação. Submonitor.
Tá, fundamentos de orientação, utilização do Apex. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Se caso não for, eu vou deixar para depois falar tudo no final, né? Que aí eu entro com um tópico só de agricultura de precisão. Se não for aqui, aí eu entro. Esse aqui é de outra coisa. Não, vamos deixar. Então é o seguinte, é isso mesmo, galera. Vamos deixar para uma próxima aula, que aí eu falarei para vocês sobre a questão da agricultura de precisão. Beleza? Então ficamos por aqui. Num outro tópico eu falarei sobre a agricultura de precisão para vocês. Beleza? Então, por hoje é só. Valeu. Até mais para vocês. Se cuidem. Fiquem com Deus.